Agora que você já sabe aproximar radicais, aproximar raízes, né? Você consegue pensar num assunto interessante, como racionalizar denominadores de frações, tá bom? Então, primeiro, o que é racionalizar, né? A palavra racionalizar tem a ideia de tornar alguma coisa racional. Ou seja, quando você pega um denominador, né, o número de baixo da fração, e ele é um número irracional, como é que você faz para tornar essa fração, uma outra equivalente, com um denominador racional? É essa a ideia de racionalizar. Bom, mais importante é, por que fazer isso? Né? Por que não deixa a fração do jeito que ela está? Olha que interessante, ó. Olha essa fração, 1 sobre raiz de 1000. Raiz de 1000, se a gente for aproximar, usando as ideias que nós vimos no vídeo passado, mais ou menos, aproximadamente, é 31,6, 31,62. Tá? Então, se você pega numa maquininha, divide 1 por 31,62, dá esse resultado que aparece aqui, tá bom? Uma precisão aí de 5 casas depois da vírgula. Agora, se você fizer essa conta aqui, ó, raiz de 1000 sobre 1000, usando a mesma aproximação, tá bom? Ó, continua sendo 31,62 dividido por 1000, dá esse outro resultado que aparece aqui. Bom, até aí você fala assim, tudo bem, legal, são resultados diferentes, porque são contas diferentes. Se eu te disser que essa conta e essa conta são iguaizinhas, você vai ficar assustado? É, meu amigo, minha amiga, impressionante, né? Como é que pode a mesma conta dar resultados diferentes? Tudo bem, são valores próximos, mas se for pensar, não é o mesmo resultado, não, né? Então, detalhe importante, hein? Quando a gente fala próximo também, depende o que você está usando esse número, qual é a finalidade dessa conta, isso pode ser bem ruim para você. Só para você ter uma ideia, se esse número tivesse em quilômetros, daria uma diferença de 1 centímetro já. Se for numa engenharia, numa construção, já é muita diferença, né? Então, reparou que essa continha de baixo, ela possui um erro, um desvio em relação ao original muito menor que essa conta aqui. Você sabia que todas as vezes que você usa uma aproximação embaixo de uma fração, o erro que você comete, o desvio que você comete é muito maior do que você usar uma aproximação em cima numa fração. Por isso que é importante racionalizar. Quando você torna o denominador um número racional, pensa assim, vai, um número bonitinho, o erro que você comete é muito menor. Por isso a importância de racionalizar, tá bom? Vamos ver então agora alguns exemplos de como racionalizar algumas frações. Não existe uma receita de como racionalizar, tipo, sempre faça do mesmo jeito. Não, porque cada fração é diferente uma da outra. Mas você pode pensar algumas ideias que depois podem virar padrões. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos que aparecem aqui. Ó. Primeiro é esse aqui, 1 sobre raiz de 5. Toda vez que aparecer uma raiz quadrada embaixo, uma dica para racionalizar é a seguinte. Você multiplica em cima e embaixo pelo denominador, pelo mesmo número que aparece aqui embaixo. Ó. Então, multiplica embaixo por raiz de 5, em cima por raiz de 5. Lembra uma fração que se você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, você não altera o resultado da fração. Não é isso? Ó. Bom, então agora faz a conta em cima. Quer ver? Em cima fica assim. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, não é? Em raiz de 25 vai dar 5. Pronto, você percebe que essa fração ela é equivalente com essa, só que embaixo não tem nenhum número irracional. Então, desse jeito, você racionalizou a fração. Então, toda vez que aparecer uma raiz quadrada embaixo, para racionalizar, pode pensar assim, tá? Você multiplica em cima e embaixo pelo denominador. Quer pensar de novo nesse exemplo aqui, então? Ó, 4 sobre raiz de 2. Como embaixo é uma raiz quadrada, raiz de 2, então multiplique em cima e embaixo pelo denominador, pelo próprio raiz de 2. Quer ver? Olha que legal que vai acontecer. Em cima, não tem jeito, tem que fazer a continha. 4 vezes raiz de 2, vamos deixar assim, ó, 4 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Só que raiz de 4 vai dar 2. Então, desse jeito, você racionalizou a fração. Você percebe que nesse exemplo ainda dá para simplificar, não dá? Ó, 4 divide por 2, né? Dá 2 em cima. Ou seja, essa conta é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, toda vez que você for racionalizar uma raiz quadrada, você pode pensar assim. Multiplica em cima e embaixo pelo denominador
já dá para você simplificar embaixo, né? Beleza? Ó, embaixo já fica bonitinho. Mas e se fosse uma raiz cúbica? Ó, 1 sobre raiz cúbica de 2. Quer testar? Fazer igual a gente estava fazendo na raiz quadrada? Ó, multiplica em cima e embaixo pelo denominador. Fica assim, né? Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, não é? Vamos fazer a continha de novo? Ó, seria assim, né? Em cima, 1 vezes raiz cúbica de 2 vai dar raiz cúbica de 2. Só que embaixo, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vai dar a raiz cúbica de 4. E você percebe que raiz cúbica de 4 não é um valor exato, não é um número inteiro, né? Então, desse jeito, você não conseguiu tornar aqui embaixo um número irracional, né? Desculpa, um número racional, né? Ainda continua sendo um número irracional. Bom, o que você pode fazer? Então, uma ideia, por exemplo, ó, você pode multiplicar de novo pela raiz cúbica de 2. Quer ver? Se você multiplica de novo pela raiz cúbica de 2, olha que interessante. Aqui em cima fica raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, que nada mais é que a raiz cúbica de 4. E aqui, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, vou até escrever aqui, ó, é raiz cúbica de 8. Só que a diferença agora é que raiz cúbica de 8 você conhece. Raiz cúbica de 8 é exatamente o número 2. Então, desse jeito, você transformou essa fração com um denominador, um número racional. Tá? Então, você pode até pensar assim, ó, a raiz quadrada, se você multiplica ela de novo por ela mesma, já some essa raiz, né? A raiz cúbica, para poder sumir a raiz, você precisa multiplicar por ela mesma, ó, mais 2 vezes, né? Para dar um total de 3 raízes cúbicas, né? Então, é uma coisa que você pode até sistematizar, ó, a raiz quadrada, você precisa ter 2 delas, aí some a raiz, né? A raiz cúbica, você precisa ter 3 delas, né? Aí some a raiz. Se fosse uma raiz quarta, teria que ter 4 vezes o mesmo valor. Aí sumiria a raiz. Beleza? Né? Mas não são as únicas ideias, são as principais. Pensa sempre na ideia de racionalizar como você deixar o denominador um número racional. A ideia é manipular a fração para que isso aconteça. Tudo bem?